Então, agora que a gente já conversou sobre gestão de documentos, sobre a estrutura do escritório da qualidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre mapeamento de processo. Também é um ponto muito crítico pensando nas visitas de acreditação e na implantação dos processos ali dentro da organização, que tem como objetivo trazer o selo de acreditação para dentro dela. Então, com base nisso, a gente vai entender um pouquinho o que é um mapeamento de processo, como eu posso fazer esse mapeamento de processo. Algumas metodologias de acreditação pedem que 100% dos processos estejam mapeados, e mesmo desconsiderando processos relacionados à acreditação, é uma fase muito importante para poder identificar, inclusive, oportunidades de melhoria daquele processo dentro da organização. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o conceito. Então, o que é o mapeamento de processos? A gente está falando de mapear todos os passos de um determinado departamento, de um determinado processo, onde eu entenda o início, o meio e o fim. O mapeamento de processos é composto por inúmeras tarefas que, conectadas, trazem ali um resultado relacionado àquele processo. Então, por exemplo, vamos falar de um processo de pronto-socorro. Dentro de um processo de pronto-socorro, eu tenho várias tarefas. Eu tenho, por exemplo, uma tarefa de realizar a classificação de risco do meu paciente. Na sequência, eu tenho uma outra tarefa de realizar a abertura de ficha daquele paciente. Na sequência, eu tenho uma outra tarefa de o médico chamar este paciente para ser atendido. Isso é um processo, a somatória dessas atividades que, quando compiladas, transformam-se num fluxo ou num processo propriamente dito. E nós precisamos, a partir daí, mapear essas fases. O mapear traz para nós a necessidade de identificação de interfaces necessárias, recursos, infraestrutura, pessoas necessárias para aquele processo. Por vezes a gente escuta assim: nossa, mas está tão ruim esse fluxo, está tão desorganizado, nós temos um período, um prazo para entregar e nós não estamos conseguindo. E aí a pergunta que eu sempre faço: vocês mapearam esse processo? Vocês entenderam passo a passo o que cada um precisa fazer, o passo a passo o que deve ser feito? Ai, a gente ainda não fez. E muitas vezes, quando a gente senta ali e vai mapear esse processo, é que nós identificamos diversas oportunidades de melhoria e aí fazendo essa adequação para que a gente consiga ter um processo mais eficiente em relação à entrega que ele está propondo. Então, para nós irmos aí direto para os nossos passo a passo, para poder entender o que de fato eu preciso fazer nesse fluxo de mapeamento de processo, a gente vai começar com o passo 1, que é o quê? Eu identificar o processo que vai ser mapeado. Imagina que você é a coordenação, a supervisão lá do escritório da qualidade. Ou não trabalhar dentro da qualidade, mas é responsável por um determinado processo. O que eu vou fazer? Qual que eu vou organizar primeiro? Normalmente, quando a gente começa esses processos de acreditação, nós temos a tendência a começar os mapeamentos de processo pelas áreas assistenciais. Aí eu estou falando de centro cirúrgico, serviços de diagnóstico por imagem, unidades de internação, de terapia intensiva, e aí normalmente nós começamos por essa parte. Não tem certo, não tem errado. O que a gente precisa é ter um cronograma onde eu consiga ali distribuir ao longo de um horizonte de tempo quais processos vão ser mapeados. Se da sua organização vocês entenderam que faz sentido começar pelos processos assistenciais, tá tudo bem. Mas em quanto tempo eu vou fazer isso? Depois de quanto tempo eu vou passar, por exemplo, para processos de apoio, processos administrativos, os processos gerenciais, tudo isso também precisa ser mapeado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar os processos que serão mapeados. E para isso, você definir um cronograma, uma organização ali do que vai ser mapeado primeiro, é importante para que as áreas também possam se organizar, porque não dá para mapear somente com o profissional do escritório da qualidade. Eu preciso da área junto. Eu costumo falar que mapeamentos de processo são realizados na ponta, no Gemba, onde a coisa acontece.
Não dá para mapear muitas vezes um processo em salas de reunião. O profissional da qualidade precisa ir lá e perguntar para o gestor aonde começa o seu processo. Ir até lá com ele. E depois dessa fase, você vai para onde? Ir até lá com ele. Primeiro, porque isso estreita esses profissionais, né? Aproxima, de forma que aquele gestor vai entender você, profissional da qualidade, ou você, profissional dedicado a isso, que você está comprometido em ajudá-lo. A gente sabe que entrar na casa das pessoas e muitas vezes falar, nossa, mas você faz esse processo não tá bom, não tem que ser feito assim. É sempre um ponto crítico. E essa fase é uma das fases iniciais em que a qualidade, o escritório da qualidade começa a entrar dentro das áreas. Então, nesse processo é preciso ter muito cuidado e muito respeito pelo outro que vai te receber para fazer esse mapeamento e, com certeza, vai ser o especialista responsável por te orientar ali na construção, porque nós, enquanto profissionais da qualidade, a gente conhece a técnica, mas o fluxo, o especialista que vai trazer para você. Depois, a gente precisa definir qual é o objetivo desse mapeamento. É um mapeamento de processos inicial, por exemplo, ou é uma revisão de mapeamento, né? Então, assim, o que eu quero depois de mapear esse processo? Eu vou trabalhar ciclos de melhoria, eu quero reorganizar o fluxo, eu quero definir um fluxo que hoje não é existente, eu não tenho esse processo mapeado, então depois eu preciso definir esses objetivos. Vai ser pautado, por exemplo, em identificação de oportunidades de melhoria. Por vezes, você pode ter, por exemplo, 100% dos seus processos mapeados, os processos que estão focados dentro do departamento. Mas aí eu evoluí um pouco e eu quero trabalhar com base em linhas de cuidado, por exemplo. Eu quero mapear a linha de cuidado da cirurgia cardíaca. Aonde começa essa linha de cuidado? Essa linha de cuidado começa lá no pronto-socorro. Quando eu recebo o paciente, depois ela vai lá para a UTI, depois ela vai para o centro cirúrgico, depois para a hemodinâmica, depois ela vai para a unidade de internação. Percebam que eu já não estou mais falando de uma caixa, de um processo, eu estou falando de uma linha composta por muitos processos e também eu posso ter essa possibilidade quando eu vou identificar ali os objetivos pelo qual eu vou startar esse mapeamento de processo. Então, depois é hora de nós identificarmos os participantes, quais profissionais vão fazer parte desse mapeamento de processos. Pode ser, vocês perceberam que eu trouxe a questão do pronto-socorro e que inicialmente foi na classificação de risco o enfermeiro que fez a classificação, depois na sequência o paciente precisou ser direcionado para a abertura de ficha, já não é mais o enfermeiro que vai fazer essa atividade. É um profissional administrativo da recepção e que depois que o paciente terminou de abrir ficha, foi o médico que o chamou. Percebam que aí já não é mais o profissional administrativo, é um profissional médico que vai fazer essa atividade. Então, quando nós vamos mapear, por exemplo, o pronto-socorro, não dá para fazer um mapeamento só com o enfermeiro. Ele pode conhecer todo o fluxo, ele está ali no dia a dia, mas é importante envolver todas as partes que formam esse processo. O pronto-socorro é um exemplo perfeito disso, porque, por exemplo, depois que o médico atendeu, esse paciente sai de dentro do consultório com algumas atividades, ações para serem executadas pela equipe, como, por exemplo, medicação, coleta de exames laboratoriais, realização de exames de imagem, que não é o pronto-socorro que faz, que é, por exemplo, o serviço de diagnóstico por imagem, o laboratório. Eles também não precisam estar envolvidos nesse mapeamento de processo? Então, nesse contexto, é importante que esses profissionais também sejam chamados para fazer esse mapeamento de processo e que isso seja construído novamente, como eu falei, lá no chão de fábrica, lá onde a coisa de fato acontece. Depois, pensando aí no mapeamento inicial e no mapeamento pensado também para ciclos de melhoria, eu preciso desenhar o mapa atual do meu processo. Então, por vezes, eu vou até identificar durante o mapeamento que uma atividade ou outra não esteja tão bem conectada, que uma atividade ou outra precise ser deslocada ou até mesmo removida. Mas, do início, a expectativa
é que nós consigamos desenhar o processo atual, como ele é executado naquele momento, para depois nós sentarmos e redesenharmos aquele processo para identificar o que precisa ser tirado, colocado, quais são as tarefas que vão precisar ser revistas. Depois de eu fazer esse mapeamento do processo atual, eu vou começar a minha coleta de dados. Então, o que eu espero nessa coleta de dados? Eu espero encontrar o tempo de execução entre as fases, quanto tempo eu demoro para realizar uma classificação de risco, quanto tempo eu demoro para realizar a abertura de uma ficha, quanto tempo eu demoro para receber o resultado de um exame de laboratório ou o resultado de um exame feito lá no serviço de diagnóstico por imagem. Por que é importante nós identificarmos essa coleta de dados? Porque a partir dela é que nós vamos entender se esse processo está performando bem ou não. Em quanto tempo eu quero que esse processo aconteça? Principalmente os processos que estão ligados ali num tempo dependência em relação às entregas desse processo. Depois de fazer o mapeamento atual, de contabilizar o tempo entre as fases, é hora de trazer todo mundo agora para uma sala para a gente conseguir redesenhar. Olha quantas informações nós identificamos fazendo o mapeamento da perspectiva atual, fazendo a contabilização do tempo entre essas fases. Nesse momento, nós já estamos munidos de informações para aí todos esses profissionais envolvidos sentarem e identificarem, conforme papéis e responsabilidades de cada um, qual vai ser a contribuição dele para melhorar esse processo e atingir o processo futuro, que é como eu quero que essa organização se comporte em termos processuais, como eu quero que aquele processo entregue um resultado, um número ou muitas vezes uma assistência prestada. E depois que nós fizermos todo esse desenho de mudança, e aí uma sugestão é que vocês organizem tudo isso dentro ali do 5W2H, que é uma ferramenta específica para a gente conseguir colocar ali todos os planos de ações, acompanhar as atividades que deverão ser realizadas, vinculadas ali ao responsável por aquela atividade. É hora de a gente implementar as mudanças. Nossa, Fabíola, mas eu fiz um mapeamento, tem muitas mudanças, eu vou mudar tudo de uma vez? Normalmente, nós fazemos testes de mudança. Então, eu preciso mudar um fluxo de um processo muito grande. Vamos começar com essas 3 tarefas? Vamos testar isso para ver se, de fato, isso aqui vai trazer o resultado que a gente precisa em termos do mapeamento de processo? E aí eu testo, validado, aí eu expando. Por que isso é tão importante? Porque o processo ele é todo interconectado quando ele está desenhado de uma forma correta e também quando ele não está. Então, qualquer mudança que eu faça numa caixa pequena pode ser quase que um efeito dominó. E aí empurrar todas as outras e por vezes a gente tem um resultado lá na frente que não era o resultado esperado. Por isso, testar em pequenas porções, né, num ambiente menor, num ambiente controlado. Isso também é importante porque nós que estamos ali capitaneando o mapeamento desse processo, os líderes que estão participando desse mapeamento são um número menor do que os profissionais que vão receber essa nova informação. O que eu vejo muito é, às vezes, nós fazermos as mudanças relacionadas ao processo sem ser numa pequena escala, e aí, a cada tempo, a cada 5 dias, o profissional recebe, agora você vai colocar esse papel aqui. Mas não deu certo, agora ele precisa voltar para cá. Isso, para quem está no dia a dia, é sempre muito crítico, porque você já tem, na implantação de um processo novo, o intervalo de tempo ali dos profissionais absorverem essa informação, serem capacitados para fazer esse processo de uma forma nova, alterada. Imagine se a cada momento você ir lá e traçar um processo diferente. Então, para quem está na operação, isso também é muito crítico. E depois que eu implementei, como eu falei, nós precisamos monitorar. Será que está dando certo? Será que o fluxo que a gente desenhou está sendo efetivo?
E aí é muito importante o acompanhamento diário ou muito próximo desse processo que foi redesenhado ou esse processo que foi desenhado. A gente nunca tinha feito isso antes, construímos um processo novo. É bem parecido com o filho, que a gente precisa ficar de olho quando é pequeno, não é mesmo? O mapeamento de processo é da mesma forma. Se nós desenharmos um processo novo ou revisarmos e simplesmente passarmos a informação e não voltar para poder acompanhar, dar suporte para esse profissional mesmo na mudança, provavelmente essa mudança, esse redesenho não vai dar certo, tá? Então, depois que você foi lá, testou a mudança, implementou, tá tudo certo, aí é a hora de nós formalizarmos isso. Já tínhamos anteriormente a descrição do processo atual, testamos o modelo novo, então é a hora da gente revisar esse documento de mapeamento de processo e colocar isso de fato para rodar naquele processo inteiro, uma vez que a gente já testou numa pequena caixa e deu certo, e tornar isso um padrão. Tem algumas ferramentas que nós podemos utilizar para fazer isso. Nós temos a ferramenta de CIPOC, por exemplo, que eu consigo trazer a relação ali do fluxo de entradas, clientes, fornecedores, saída. Eu tenho a estrutura do mapa de fluxo de valor, onde eu também consigo trazer aí um encadeamento de tarefas, de modo que eu consiga perceber no centro o meu processo sendo realizado fase a fase, abaixo os riscos relacionados a esse processo, acima quais são os documentos que estão envolvidos nesse processo, e confesso para vocês que é uma ferramenta que me agrada muito quando nós vamos falar de mapeamento de processos organizacionais, porque ele te dá uma visão muito ampla por diversas perspectivas em relação ao seu processo. Isso te ajuda muito para enxergar diariamente aquele processo e fazer, de fato, o mapeamento de processos, uma ferramenta de gestão, e durante as visitas de acreditação também contribui muito, além de facilitar a apresentação do seu processo para o avaliador. Então, esse é um ponto muito importante que as metodologias de acreditação cobram muito, mas independente de qualquer metodologia de acreditação, ter um mapeamento de processos dos departamentos ali da sua organização vai contribuir muito para a qualidade e segurança do seu paciente.